crianças que falavam: mãe, olha ali, tem alguém ali. E ela ia lá, olhava atrás da porta, dentro do armário. Não tem ninguém aqui. Não, tem. Tem. Aí foi no dia que a gente mudou de casa e eu não conseguia subir mais a escada. Eu tinha 7 anos. Aí eu ficava, tipo, pendurada na roupa dela. E filha, vai tomar banho enquanto a mamãe faz jantar? Vai, filha. Nada me fazia. E é muito medo, tinha muito medo de tudo. Não podia subir. Não tinha consciência também do que acontecia. Aí ela me colocou na psicóloga. Aí eu fui tratar tudo isso com psicólogo. Mas o fato era que eu via espíritos. E aí foi me tratando na terapia que eu consegui fazer essas coisas. E fui vivendo assim, achando que eu era uma grande medrosa, até chegar aos 13, 14 anos, acho que era 14 anos, que a gente foi numa pousada, viajou para algum lugar, e essa pousada estava cheia de livros espirituais, falando sobre coisas espirituais, e eu li o meu primeiro livro, que falava sobre isso, e de repente tudo fez sentido. Ninguém nunca tinha me falado sobre o mundo espiritual, que existia um mundo espiritual, que a gente convivia com ele e que eu não estava louca. E aí foi o primeiro entendimento de que eu precisava procurar alguma coisa que me explicasse, ir a algum lugar que me explicasse o que eu estava sentindo. Eu cheguei com 15, 16 anos e lá fiquei. Porque todo mundo conseguiu me explicar o que eu sentia, o que estava acontecendo comigo. E as explicações me fizeram mais equilibrada, senti menos dor nas coisas, o entendimento maior do que estava acontecendo, do que era eu, de que não era uma loucura isso, que tinha explicação sim, tinha pessoas que acreditavam comigo, apesar da minha casa ninguém acreditar. E aí foi então que eu me desenvolvi, estudei esse mundo espiritual, esse universo espiritual, até o dia que isso passou a ser não só, isso tá lá e eu trabalho com isso dentro de um lugar específico, dentro de uma religião, como passou a invadir de um modo absurdo, principalmente com o nascimento do Gustavo, meu filho. Um dia eu tava em casa, eu tava deitada na cama, eu senti chamando assim: ei, levanta! Levantei, falei: o quê? Você vai no centro espírita? Eu falei: tá bom. E fui. Quando cheguei lá, fui andando, tinha esses 16 anos, fui de ônibus andando, cheguei lá, sentei, subi as escadas, não conhecia nada, cheguei com medo, sentei no final do auditório, assim, que tem muitas cadeiras, estava tendo uma reunião lá na frente, sentei lá na última cadeira, veio uma senhora beijar minha testa. Ela era muito gelada, a única sensação que eu tive era de sentir medo de estar num lugar muito desconhecido e um beijo e um carinho de uma senhora que veio me dar um beijo na testa e eu senti, nossa, que pessoa gelada. E ela foi embora e sumiu. Ela só veio, deu um beijo e sumiu. E eu falei: nossa, que lugar estranho, né? Um lugar que senhorinhas vêm e te beijam na testa. E aí deixei seguir a vida, continuei indo ao centro espírita, fiz os cursos básicos e desenvolvimento mediúnico e consegui seguir lá. Foi quando, pela primeira vez, eu descendo as escadas da minha casa, vi a mesma senhorinha sentada no sofá. E aí eu entendi o que tinha acontecido. Ela era a minha mentora, a minha guia, e ela só me deu um beijo da felicidade de ter conseguido me levar até lá. E isso foi incrível, eu não senti medo, eu senti um amparo muito grande, uma luz. E essa conversa com esse entendimento, depois de entender que ela era minha mentora, foi crescendo e foi desenvolvendo uma conversa e foi ficando mais forte, e o entendimento que ela estava lá mesmo foi ficando muito profundo. E eu não sabia mais viver sem isso, porque ela não era aquela mentora que falava: olha, você pode escolher, você pode fazer isso ou você pode fazer aquilo. E ela era muito impositiva. Então eu vivia com uma coisa assim de: você vai fazer aquilo, você faz assim, desse jeito, você deve fazer assim. Então eu tinha essa audição muito forte,
sentindo a presença também, não necessariamente vendo. Eu achava que todo mundo tinha isso. Que isso era ok, que as pessoas tinham alguém mandando. E eu nunca me liguei profundamente que não era isso, que isso podia ser sutil nas outras pessoas. Pra mim isso era muito forte e era o normal, tranquilo. Ok, ela tá mandando eu fazer isso, eu vou fazer. E aí eu continuei o desenvolvimento no centro, fiz a psicografia, estudei a psicografia, desenvolvi mais o que se chama de mediunidade e fui entendendo mais e até passar ao que é chamado de psicofonia, né? O que muitos falam que incorpora o espírito, assim, e tudo isso sendo muito trabalhado. Até o momento em que eu me apaixonei por uma pessoa e acabei me distanciando um pouco para vivenciar também um amor, e à noite quis me permitir vivenciar o amor. E a gente ficou junto, resolveu ficar junto. E aí eu engravidei. Na hora que eu engravidei, o mentor sumiu. Aí eu entendi que eu ia dar à luz ao meu próprio mentor. Ela se apresentava para mim como uma senhora, como uma avó, que depois de tempos eu fui entender que a gente viveu numa vida passada, e ela foi minha avó, uma mãe para mim, e ela veio com essa imagem para que eu entendesse o cuidado. Ela simplesmente sumiu, e aí eu tava grávida. E aí as mensagens chegaram e o entendimento de que aquela mentora ia ser um lindo menino chamado Gustavo, meu filho, que hoje tem 2 anos. E o meu enorme desamparo da pessoa que falava o que eu tinha que fazer e eu não sabia mais o que eu tinha que fazer, porque ela parou de falar. Mas isso não é um problema, porque nós temos mais de um mentor. E aí eles se apresentaram mais forte. Aí nesse momento mais sensível de ser mãe, de ter a sensibilidade, eu comecei a enxergar mesmo, eu comecei a ver espíritos dentro de casa, começou a aflorar. Eu acho que pela maternidade mesmo, você está mais sensível. E eu comecei a ver, teve a evidência mais forte mesmo. Então eu acordava e via o espírito. E até que um dia bom, às vezes eu saía correndo. Às vezes eu rezava, às vezes eu pedia, pelo amor de Deus, eu não quero ver isso. Pelo amor de Deus, eu vou abrir o olho agora que você não esteja aí. Eu não quero ver. E tinha dias que não tinha jeito, eu tava lá mesmo. Eu fechava e abria o olho e continuava lá. E enfim, outros mentores se apresentaram, eu sabia que eu tinha outros já, mas aí eles se apresentaram de maneira mais forte. E uma nova mentora se apresentou, minha querida Léa, que tomou conta de mim, e hoje eu sou isso que ela faz de mim também. E aí eu cheguei, depois dessa gravidez, a entender que essa espiritualidade toda se tornou um trabalho, de fato. E não só, eu tenho uma espiritualidade. Isso ia se tornar um trabalho, foi com a maternidade. Já tinha desenvolvido, mas aí virou um propósito, virou profissional, virou dia a dia e falar disso para as pessoas. E aí surgiu o Amuletos do Bem, que é exatamente fazer as pessoas entenderem essa conexão aumentada com esses seres que cuidam delas.